Quantos dígitos deve ser o saldo da minha conta bancária para eu ser feliz? Essa é uma pergunta que eu deveria me fazer com muita frequência e também responder a mim mesmo com muita honestidade. É claro, nós precisamos dos bens materiais para cumprir, para honrar as nossas dívidas, para dar um pouco de dignidade para os nossos. Mas se nós analisarmos a história da humanidade, ao longo da história nós vamos ver que a riqueza, na maioria das vezes, não trouxe a felicidade, até trouxe muitas desgraças, muitas guerras. Por outro lado, se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos ver que muitas pessoas que abandonaram tudo por amor a Deus foram felizes na sua extrema pobreza. Por exemplo, o caso de São Paulo, o primeiro eremita que se afastou do mundo para poder viver na presença de Jesus. Todos os dias o corvo levava um pão para ele no horário do almoço para ele comer. Santo Antão, sabendo da vida de São Paulo, foi visitá-lo, e nesse dia o corvo trouxe 2 pães para eles comerem. A providência divina. É isso que Jesus, primeiro ele faz essa proposta para os apóstolos, mas também para nós. Nisso ele vai ensinar nas bem-aventuranças. Lucas 6 vai dizer, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Aqui nós temos que tomar cuidado para entender que não é o fato de uma pessoa ser pobre, não ter os bens materiais, automaticamente ela já será canonizada. Não. Não basta ser pobre para ser santo, é preciso amar a pobreza. E nisso, é claro, esses santos, né, esses padres do deserto, esses santos que viveram nessa austeridade, eles nos dão um ensinamento muito grande. O porquê que aconteceu isso? Veja, quando, quando Constantino teve aquela vitória e entendeu que foi por intervenção divina, então ele liberou para que se abrisse, digamos assim, o espaço para os católicos, para os cristãos. Então, as pessoas viram que o imperador se converteu ao catolicismo, então todos os outros também falaram, não, vamos nós também. Mas trata-se de cristãos que não tinham conhecimento cristão, não tinham. Então, a igreja mesmo começou a virar uma bagunça, porque aqueles pagãos misturando as práticas pagãs com a igreja de Cristo. Então, Deus levanta essas pessoas para viverem de uma forma santa no deserto. Então começou por São Paulo, depois veio Santo Antão. Santo Antão com toda a sua trajetória, né? Ele que estava na missa e aí estava inquieto com o que deveria fazer para seguir Jesus. E lá ele escuta a história de Jesus, né? Que fala do jovem rico, vai, vende tudo, dá aos pobres. E ali ele tomou a decisão e nem terminou a missa, e ele providenciou a venda, deu a parte para sua irmã e foi viver na pobreza e foi feliz. É claro que eu e você não temos esse chamado, é bem provável, nós temos o chamado. Eu sou pai de família. Se eu fizer isso, eu vou acabar prejudicando a minha família, entende? Mas dentro do meu estado de vida, como pai de família, como pagador de impostos, que parece que é só o que nós fazemos hoje em dia, eu tenho que determinar essa pobreza em Deus. Eu não posso me apegar às coisas desse mundo. Claro, eu tenho que ter as coisas nesse mundo, mas eu não posso me apegar a elas como finalidade última. Eu tenho que passar por elas. E veja, aqui São Tomás de Aquino vai dizer que a pobreza ela deve vir em primeiro lugar. É a primeira de todas as bem-aventuranças. Ela é a mãe das demais virtudes, porque se eu estiver apegado às coisas do mundo, eu não vou conseguir ter as outras virtudes. Entende? Eu vou estar tão apegado que a minha alma fica tão embotada e eu não consigo ter essas outras virtudes. Eu não me abro para a graça de Deus, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, não, os pobres já canonizam os pobres. Não se trata disso. Não basta ser pobre. Existe muito pobre ganancioso também. Tem que amar a pobreza. E esse é o sentido que Jesus nos fala nessa passagem. Amar a pobreza. Existem muitas outras bem-aventuranças, são 10 bem-aventuranças, né? Mas eu queria parar nessa aqui porque o mundo de hoje está extremamente materialista.
E o coração acaba ficando pesado, porque eu estou preocupado, com o trabalho. E eu estou falando de mim. Esse ouvido aqui é o que está mais próximo da minha boca. E muitas vezes a gente deixa passar a graça de Deus que nos visita. Santo Agostinho dizia, eu tenho medo da graça que passa e que não volta. Sim, porque se nós analisarmos a vida de Jesus em Belém, ele não fez nenhum milagre em Belém. Não tem nenhum relato de milagre em Belém. Porque Jesus passou por Belém quando estava na barriga da sua mãe. E ninguém quis acolher ele. E ele teve que viver como os eremitas. Ele teve que nascer como os eremitas, lá no deserto, lá na gruta, lá no meio dos animais. E aí vem aquela pergunta, de novo. Quanto eu preciso para ser feliz? Não importa a quantia que você tem. Talvez você só tenha uma bicicleta, mas você é tão apegado a essa bicicleta que você não encontra felicidade, porque você quer melhorar a bicicleta, porque você não quer que ninguém toque na bicicleta. É preciso que hoje nós entendamos que Deus não nos priva dos nossos bens materiais, mas se nós nos apegarmos a Ele, às riquezas materiais, melhor dizendo, nós nos privaremos da graça dele. E isso é terrível. Deus te abençoe.